Olá, boa noite. Bem-vindos a uma pequena conversa com os autores Ana Biscaia e Clóvis Levi. Estamos nesta conversa para falar de um livro recente dos dois, que é, eu vou tentar que apareça, porque o livro é particularmente grande, O Retrato, Aquilo que Não Se Vê, portanto, a partir de um texto de Clóvis Levi e com desenhos de Ana Biscaia, e é publicado pela Xerefé, que é, se posso dizer, um selo editorial de autoedição da própria Ana Biscaia. Este livro eu não vou querer divulgar em demasia, como se diz hoje em dia, um spoiler, se bem que não é propriamente um livro construído com uma narrativa linear que leve a uma concentração na intriga. É mais como o próprio nome indica, um retrato, e um retrato coletivo de um grupo de personagens, sobretudo crianças, mas não só, vamos poder falar delas. E o que se vê aqui é uma espécie de passeio poético através de vários quadros narrativos. Também já podemos entrar em pequenos pormenores sobre isso, porque é uma coisa um pouco mais complicada. Portanto, é um livro particularmente aberto ou explodido em termos da história, e é por um efeito é um efeito cumulativo que o leitor vai construir a história ou as histórias que se agregam à volta deste nódulo. Portanto, em primeiro lugar, obviamente, queria agradecer aos dois por terem dado esta disponibilidade para esta conversa. Bem-vindos, obviamente. Obrigado. Obrigado, nós. E eu gostava de começar com algumas perguntas, digamos, de aspectos muito pragmáticos, antes de entrarmos um bocadinho no coração. Também para partilhar alguma informação que, obviamente, recebi anteriormente, que é o facto de que este livro já foi publicado no Brasil com um outro formato e com uma outra disposição também do texto. Provavelmente o texto é o mesmo, mas com outra composição e também com ilustrações distintas. O que eu iria perguntar era, em primeiro lugar, a razão de... Portanto, eu sei que o Clóvis já tinha trabalhado com a Ana, como dissemos, a cadeira que queria ser sofá, que tinha sido publicado pelo Lápis de Memórias em 2012, se não me engano, e que na altura também recebeu alguma atenção e prémios. Eu gostava de saber o que é que levou o Clóvis novamente a trabalhar com a Ana e a querer fazer uma edição em Portugal diferente daquela do Brasil, que não é em desprimor da edição original brasileira, como é óbvio. Bom, eu quis trabalhar com a Ana porque eu adoro a minha ilustradora. A Ana é a minha ilustradora portuguesa, entendeu? Ela tem já esse status e, enquanto ela quiser continuar com esse status, essa exclusividade, continuará. Só depende dela. E também depende do que eu escreva, né? Que eu tenho que escrever coisas que mobilizem, que interessem e tal. Mas a nossa vivência com a cadeira que queria ser sofá e o maravilhoso prêmio que ela recebeu foram também muito mobilizadoras, né? O problema da cadeira é que eu estava vindo para o Brasil. Eu estava vindo para o Brasil depois de 11 anos em Portugal. Era um problema de saúde, tal, de familiar, tem que vir. E a gente teve que correr para fazer a cadeira. E aí eu senti que a Ana ficou um pouco pressionada. Ela estava vendo que a minha passagem já estava comprada, a coisa tinha que sair, tinha que acontecer, e foi uma coisa um pouco tumultuada no final, mas a gente conseguiu um excelente resultado, apesar de tudo. Dessa vez, foi exatamente o contrário. Eu não estava indo para o Brasil, eu não estava vindo para o Brasil, eu estava indo a Portugal de vez em quando, e a cada ida era uma pressão sobre a Ana, né? Na medida em que a gente começou a conversar, 2017, não foi isso? 2017. 2017, a gente começou a conversar. E o parto deu-se em 2020, 21, né? Era 21. Então,
a facilidade com que a gente trabalha, com um clima absolutamente aberto, cada um fala o que quer para o outro e tal, e a gente não ter dessa vez nenhuma faca em cima do pescoço, eu acho que deu a Ana também um tempo para ela ir matutando e amadurecendo cada vez mais as ideias e tal. Então, foi interessante na medida em que, para mim, a coisa foi devagar, acontecendo aos poucos, que levou 4 anos, mas foi um fato também absolutamente inédito eu não ter conseguido ver o livro, nem ter feito revisão do livro, porque houve uma corrida, porque eu estava voltando para o Brasil de novo, entendeu? Eu tinha uma passagem de novo comprada, e aí o livro tinha que ficar pronto, a gráfica tinha que responder, ela já tinha feito tudo e tal, dependemos da gráfica, e aí foi outra corrida, mas aí ela já tinha feito o trabalho dela, basicamente, né? E outra coisa muito feliz para mim é que um livro meu participou da editora dela. E isso também é fantástico. E eu acho também que a Ana só conseguia fazer essa obra-prima que ela fez porque a editora era dela. Acho que nenhum editor queria bancar uma coisa dessa. Não. Mas, enfim, a pergunta eu demorei muito tempo para responder, mas até porque eu amo. Então, mas ainda falando um pouco desse trabalho de colaboração, mas do ponto de vista do escritor, eu peço desculpa de deixar a Ana um pouco à espera, ou então eu faria já uma pergunta, porque, obviamente, em termos clássicos, nós estamos habituados a que o texto esteja numa zona separada ou confinada, digamos, uma palavra que agora tem outros significados, mas confinado num canto da composição e as imagens tomam conta do spread ou de uma outra página. Mas neste caso, nós temos, ou seja, obviamente que é claríssimo como quer o título, já no outro livro também acontecia a mesma coisa, o texto, é tudo feito à mão, ou seja, é tudo a mão da Ana Biscaia que coloca todos os elementos presentes, ou seja, como veem, o texto está escrito à mão, os títulos de cada secção, digamos assim, também é escrito à mão, mas muitas vezes nós vamos encontrar também alguma matéria verbal, por exemplo, eu como não vi a outra versão, nós temos, muitas vezes os textos parecem invadir a parte do texto. Portanto, eu vou fazer uma pergunta muito básica e tola. Estes textos estavam todos previstos no texto literário ou há também uma intervenção de matéria textual, verbal, da tua parte, Ana, no plano de composição? Há adições tuas de matéria verbal? Não, estava sempre previsto. As palavras são do Clovis. Existe alguma alteração na ordem da aparição do texto, mas eu não acrescentei texto nenhum àquele texto que me foi entregue. Ok. Ou seja, porque eu estou a pensar, obviamente, por exemplo, neste caso nós temos o ZU, quando aparece um anúncio aos concertos do Luan, mas isto eu presumo que seja visto como fora do texto, não é? Sim. Mas pronto, mas por exemplo, isto é claramente o texto que está previsto originalmente, só colocado de um arranjo normal, não é? Então, eu perguntava o seguinte, Clóvis, o que é que é raro, espero não estar a dizer um disparate, mas pelo menos dentro do grande contexto português ou daquilo que é conhecido convencionalmente, é raro haver uma colaboração verdadeira ou mais íntima entre um escritor e um ilustrador, em que o ilustrador expande, de facto, significativamente os significados, sejam eles emotivos, poéticos ou mesmo narrativos de uma história. O Clovis, ao ver o livro como é feito, encontra dimensões que não estava à espera no seu texto? Com certeza, com certeza. A Ana trabalha muito conceitualmente, né? E ela faz uma leitura muito particular do que eu escrevo. Então, é interessante, porque eu já falei isso várias vezes, em várias entrevistas, eu tenho que repetir, eu sou absolutamente privilegiado, cara, porque com um texto que eu escrevi,
que especificamente nesse caso foi o livro que eu escrevi com menos palavras, nesse texto eu tive duas versões, uma na América do Sul e uma na Europa, absolutamente distintas. Não tem nada uma a ver com a outra. E aí isso bate numa primeira ideia que eu tive, quando eu falei para a minha editora aqui no Brasil, eu falei o seguinte: olha, tem muito pouca palavra, eu dependo muito da imagem. Eu faço questão que os nomes não sejam diferenciados em termos de tamanho. Eu não conhecia o Lelis, que foi o ilustrador de lá. Eu disse, eu faço questão, ela falou que ia procurar o melhor ilustrador para aquelas ideias e tal, que ela ia ver um ilustrador do cacete e tal, e realmente fez, conseguiu, mas eu falei para ela, o que me interessa é que o cara que vai ilustrar isso, que vai dar uma linguagem diferente, visual para isso, tem que ser coautor do texto. Tem que ser coautor. Ele não pode ser um cara que entra ali e põe uma imagem simplesmente. Não, ele tem que entender o ambiente que eu estou propondo, o clima, a atmosfera, essa miséria. Ele tem que entender esse calor, essa falta de perspectiva, entendeu? E era importantíssimo que ele soubesse. E ele estava tendo do autor a seguinte palavra: seja criativo, seja coautor, participe, proponha. Então, sempre, eu achei que esse livro, tão esquemático que é o texto, ele tinha que ter uma coautoria com o diagramador e os nossos nomes do mesmo tamanho na capa. Então, eu fazia a pergunta de uma forma invertida à Ana, que é se procuras de alguma maneira escritores ou textos ou autores que tenham desde logo à partida algo, porque, digamos, uma abertura dos seus textos. Obviamente que eu tenho que fazer, espero não ser injusto, mas uma comparação com o João Pedro Messeder, porque também é um escritor que tem uma escrita bastante poética, com alguma promessa de que se pode ler de uma maneira diferente do seu sentido imediato, etc. É uma procura ou é apenas uma coincidência ou são circunstâncias que crias para que isso aconteça? São circunstâncias, eu acho que são, acima de tudo, circunstâncias que aquela coisa, não são acasos, mas são as circunstâncias da vida em que, por exemplo, eu tenho a sorte, e não é uma sorte pequena, é uma sorte que eu acho que é uma sorte boa de poder trabalhar com gente de quem gosto. E o Clóvis é uma pessoa de quem eu gosto e de quem eu sou amiga. Nós somos amigos e isso é uma grande vantagem quando se faz este tipo de trabalho, acho eu. Porque, e já com o João Pedro Messer acontece a mesma coisa, não é? E há textos, por exemplo, que me vêm parar às mãos, que eu não os procuro, mas se me vierem parar às mãos eu posso também propor, se eu achar que me interessa ilustrar determinada coisa, porque existe esta relação de amizade, existe a circunstância está criada para que eu possa chegar ao pé do autor e dizer, eu gostava de fazer isto. Neste caso foi ao contrário, o Clóvis veio a Coimbra, combinou um café comigo e trazia o texto do retrato para eu fazer. Pronto. E eu mal o li, achei que era um texto muito desafiante, porque pela forma como está escrito, em termos de estrutura de texto e sobre aquilo que falava, achei muito curiosa a história a apresentação das personagens, como é que elas são apresentadas de uma forma muito, muito curta, não é? 3 ou 4 frases para apresentar cada personagem. Eu comecei logo a ver, mal fiz a primeira leitura, a primeira coisa que comecei logo a ver um filme, eu via cinema, os personagens a aparecerem dentro do ecrã e a desaparecerem, aparecer a primeira menina, a aparecer a segunda menina, a aparecer a terceira e como é que isto se pode representar. E os textos do Clóvis para mim têm tanto este,
este particularmente, pela estrutura do próprio texto, mas já na cadeira eu tinha sentido um bocado isso, que é, o texto é muito, a forma como ele se estrutura é desafiante para quem faz ilustração pensar, e agora como é que eu resolvo isto em termos visuais? Como é que se calça esta bota? Sim, porque é este texto em particular, quando mal se lê o título e se lê a palavra o retrato, aquilo que não se vê, e se entra no texto e percebe-se que se está a entrar dentro de uma fotografia, eu depois penso muito naquilo que o Clóvis, na vida do Clóvis, não é? Na atividade que o Clóvis tem, que é um homem de teatro, e as pessoas que escrevem, a escrita dramática tem estas coisas, não é? Apresentas os personagens, dás-lhes um corpo, podes-lhe dar uma cor, podes-lhe dar os personagens podem ou não estar em conflito, mas são coisas que se desdobram. Tu podes inventar desdobramentos para cada um dos personagens e inventar coisas para lhes dar, neste caso sonhos, futuro, sei lá, alguma esperança naquilo que pode vir, naquilo que acontece depois, e depois mesmo visualmente o livro tenta resolver isso, e a sensação que eu tenho quando olho para este livro é que, à medida que o vou lendo e que vou desfolhando é que, olha, afinal aconteceu isto. E lá está a Genilda, por exemplo, na última parte, deitada na cama a sonhar com os Estados Unidos, tal como sonhava no início e como sonhava logo na primeira descrição dela. Portanto, as coisas visualmente, como é que eu tentei fazer uma espécie de pensar como é que funciona a cabeça do autor quando está a escrever isto, o que é que ele está a querer dizer. Então estamos aqui, estamos a olhar para um retrato e depois como é que é cada um destes personagens e que sonhos é que eles têm. Há saltos aqui dentro da narrativa que tu, mesmo em termos de, sei lá, em termos de questões cromáticas, por exemplo, o livro é todo feito a preto e branco, os desenhos são todos monocromáticos e coloridos em algumas partes. Mas quando, por exemplo, entra aquela questão dos 10 anos depois e se joga o jogo da adivinhação com o jogo de cartas, e as cartas são coloridas... As cores não são muito boas aqui no vídeo, mas desculpa. As cartas são coloridas e a própria toalha é colorida também. Há aí um salto dentro do livro para uma outra dimensão, que é uma dimensão da mesa onde a vida dos personagens é jogada por uma são jogadas por uma cartomante, no fundo, não é? E é um bocado pensar nos desdobramentos das coisas, pensar, ok, eu posso jogar com este texto, posso ir buscar bocadinhos de cada um dos personagens, posso mandar cartas para cima da mesa, posso imaginar que isto são alguns planos que podem ser mais ou menos cinematográficos, como acontece na última parte do livro, não é? Que parece uma espécie de um storyboard. E pronto, o livro vai-se fazendo e vai-se pensando, não é? As escolhas às vezes não são muito racionais, mas para mim o livro ser dividido em partes muito concretas, por exemplo, a questão do distanciamento, dos sonhos, da realidade onde eles vivem, o que é que acontece, existir um fim, que depois pode não ser o fim, ou seja, toda esta coisa do jogo, que me permite de facto esta coisa, vamos lá jogar com isto, com as palavras e tudo, por isso é que a imagem da capa tem as palavras do título, para fazer um bocado a ligação com os separadores, com os próprios separadores dentro do livro. Permite-me só voltar um bocadinho atrás, só fazer uma descrição, porque pode haver pessoas a assistir a este programa que podem não ter ainda acesso ao livro e podem não conhecer. Portanto, o livro chama-se O Retrato, parte da ideia de que existe uma fotografia de conjunto de um grupo de crianças, são 3 rapazes, ou pelo menos 2 rapazes, 2 raparigas, um bebé, uma cadela e um papagaio, uma pipa. O que é curioso é que, pelo menos na tua escolha, ou seja, na tua Ana Biscaia a escolha,
não há esse retrato, ou seja, nós não temos nenhuma ilustração, digamos assim, desse momento. O que há é uma atomização, precisamente, da vida de cada uma dessas personagens, seguindo o texto, e nós temos momentos diferentes. Uma apresentação, os seus sonhos que essas crianças têm, o que é que acontece, a realidade do espaço, um momento mais tarde, etc. Portanto, há toda uma... E outras possibilidades, ou seja, os sonhos são os sonhos de cada uma das personagens, mas depois as possibilidades, já podemos dizer que talvez seja o sonho do autor em... Eu queria ter providenciado estas outras histórias, mas, na verdade, existem outras, e depois ainda é dada uma oportunidade ao próprio leitor de dar continuidade ou de fazer outras alternativas. Portanto, é uma coisa muito fragmentária e que faz realmente entrarmos num diálogo com o tema. O Clovis Levi, eu espero que não fique ofendido com o que eu vou dizer, porque é uma brincadeira pequena, mas eu, ao ler isto, eu estava a ler, isto era, porque também tem a ver com as minhas referências pobres em relação à literatura brasileira, mas lembrou-me uma espécie de Turma da Mónica, porque é mesma estrutura, só que informado por uma realidade bastante dura, que é a pobreza desta região, que eu peço desculpa, que é o Nordeste, correto? Uhum. É o Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro. Ou seja, eu estava a fazer essa comparação. Ou seja, também é um grupo de crianças que têm as suas brincadeiras, as suas dinâmicas, mas não é esse mundo idealizado e burguês, que tem o seu papel, claro, mas uma coisa um pouco mais pesada. Aliás, o A Cadeira Queria Sofá também era um livro que abordava temas como a morte, mas sempre, nunca de uma maneira, digamos, como é que eu ia dizer, eu não gosto muito do adjetivo pesado, mas abordava as coisas com uma certa leveza da realidade, ou seja, de uma forma desempoeirada de estas coisas são assim, isto passa-se assim, há um pormenor que eu não vou dizer o que é, que tem a ver com uma personagem que é bastante forte. Eu não quero utilizar adjetivos para não revelar muito, mas estamos a ler e de repente ficamos com aquela informação nas mãos em relação a uma personagem que não é uma coisa muito comum dentro do mundo protegido da literatura para crianças. Mas eu agora fazia também uma pergunta ao Clovis, que é verdade que nós, se calhar, podemos estar a olhar para este livro e querer colocar numa categoria e dizer livros para a infância ou legíveis pelas crianças, mas a verdade é que este é um álbum ou um livro, uma obra que pode ser lido por um público bastante alargado, diversificado e que vão tirar várias coisas. Mas eu perguntava ao Clovis, quando se entrega à escrita de um livro deste tipo, quais são os desafios particulares? Ou seja, eu sinto que isto não é uma coisa programática, não é? Eu agora vou fazer um livro para crianças sobre este tema. Não me parece que seja isto, parece uma coisa genuína que nasce de uma preocupação de expressar-se poeticamente. Mas eu perguntava-lhe se tem alguma visão sobre uma espécie de objetivo que quer cumprir com o texto, digamos assim. Em princípio, bom, a primeira coisa é a seguinte, fico muito curioso de saber o que você aí encasquetou na cabeça, que não pode dizer e tal, porque aí eu também não sei de que você está falando, uma coisa que eu li de um personagem e tal. Do Gugu, estou a falar do Gugu, do bebê. Do Gugu? Tá. Gugu é ótimo, cara, porque... ele é ótimo sem porque dúvida. Ele tem possibilidades, né? Tem renascimento. Então, a ideia básica do livro é temos que lutar por aquilo que acreditamos. A vida tem muitas possibilidades. Não desista. Enfrente a realidade dura, enfrente os acasos que ocorrem, mas não abra mão de batalhar por aquilo que você quer. Para mim, esse é o livro, entendeu? Com todas as suas variações e tal, mas o que importa no final é que você pode fazer a sua vida, você pode provocar o seu futuro, você pode mudar uma realidade que te é adversa.
Não desista, vai levar porrada, vai enfrentar problemas para burro. Para, mas continua lá, acredita. Se você acredita, vai em frente, cara. Porque tudo pode acontecer. E aí, no caso, aí já extrapola, né? Pode acontecer tanto morrendo aos 11 meses, quanto retornando às páginas do livro anos depois. Então, tudo é possível, tudo é possível. O sentimento etário é uma coisa sempre muito vaga, entendeu? Eu acho que quem tem capacidade de definir essas questões são mesmo os editores. Eles é que entendem essa faixa. Eu nunca me preocupei muito com isso. Me preocupei no início, quando eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever umas histórias bem mais simples, bem mais visivelmente infantis, como um pinguim que morria de frio, entendeu? Coisas que são mais brincadeiras, a bunda que queria andar na frente. Então, são coisas que essa eu sabia, era para uma determinada faixa de idade. Aí, a minha neta cresceu e eu fui entrando em outra faixa de idade, porque, na verdade, eu comecei a escrever por causa dela, que nasceu. Então, quando eu falo de morte no cadeira que queria ser sofá, mas quem morre é bombom. Quem morre é uma cadeira, entendeu? Quer dizer, há uma coisa de uma peça infantil que eu fiz sobre o navio negreiro, crianças escravas. Então, as crianças são escravas, estão no navio trabalhando de uma maneira absurda, horas e horas por dia, mas tem fantasma da ópera, tem uma cadela invisível que cria as maiores confusões, tem um garoto com duas cabeças, que uma briga com a outra o tempo inteiro. Então, esses temas todos polêmicos, eles são trabalhados dentro de uma fantasia também, né? De humor. Acho que o humor é fundamental. Então, na cadeia, aquilo que não se vê, o humor não está muito presente. Esse é um livro onde eu acho que o humor ficou bem do lado e tal, porque eu queria deixar claro que a gente tem que brigar por aquilo que a gente acredita. E no final do livro, né, você pode reescrever o seu futuro, como você, como autor, como leitor-autor, também pode reescrever o futuro desse personagem. É isso aí mesmo, é tudo aberto. Porque eu sou mais velho, né? Eu tenho 77. Então, um filme muito importante para mim, há muito tempo, era Laurence da Arábia. Não sei se foi esse o título em Portugal. Como? Laurence da Arábia. Ah, sim, sim, claro, claro. Não sei como é que foi o título em Portugal. E eu me lembro de um momento em que ele está a cavalo, conquistando lá umas coisas junto com o árabe, e o árabe sempre diz, né? Que está escrito, que está escrito. E na cabeça do árabe estava escrito que aquilo que eles estavam tentando fazer não ia dar certo. E aí eles vão, fazem, e o cara fala, nada está escrito. E aí só. Eu, em todo caso, apesar de eu gostar de dizer do humor, lá está, aquilo que eu queria apontar nestas dimensões é que não deixa de haver uma dimensão ainda, a palavra pode parecer um pouco gasta, mas subversivo em relação a certas expectativas de o que é que se deve fazer, como se deve comunicar para um determinado público, nomeadamente infantil. Por isso é que eu estava a fazer uma comparação que aceito que seja pateta com um universo, um imaginário conhecido de produção para a infância, mas depois, obviamente, enfrentando essa realidade, ou seja, não está a tentar escamotear, lá está, neste caso, passa-se no Nordeste brasileiro, o calor, o suor, a fome, a iliteracia, a falta de determinadas oportunidades e depois essas pequenas conquistas que se conseguem fazer. Até lá está, eu não queria revelar muita coisa, mas até do próprio papagaio. O papagaio tem um sonho, consegue cumprir esse sonho durante um determinado momento. E por isso é que eu acho que há aqui uma certa subversão dessas expectativas. Ana, eu perguntava também uma coisa, porque muitos dos projetos que tens
lá está, não quero entrar na questão do mercado, ou lá como é que se pode chamar isso, mas como tu tens uma escolha particularmente pessoal nos textos e nos projetos em que te entregas, eu vejo também alguma continuidade precisamente em obras que têm sempre uma dimensão. Todas as obras têm sempre dimensões políticas, mas as obras que tu fazes é claramente há uma combatividade nos temas que são enfrentados, como que luz é que estarias a ler, o livro Fémia, etc. Eu perguntava-te se tu sentes que a literatura ilustrada para a infância, que não é o único território em que trabalhas, nem sequer é uma boa descrição, mas digamos, há uma expectativa ou uma forma de descrever dessa maneira, se tu achas que esse campo ainda tem muito para explorar precisamente neste tipo de abordagens, de sermos mais sinceros, digamos assim, com os leitores, crianças, sobre o mundo que os rodeia e estas dimensões que se calhar não são tão delicadosas como gostaríamos que fossem. Eu penso sempre nisto como ilustradora, não é? Pronto, neste caso também como editora, mas antes de ser editora sou a ilustradora do texto. E quando me proponho a fazer estes trabalhos, e eu acho que tudo é possível. Eu acho que, por exemplo, este livro em particular, para mim é muito interessante, porque de facto nós podemos imaginar as coisas sempre de outra maneira, ou seja, se podes virar as coisas do avesso e tu hoje estás aqui vestido de vermelho e de repente podes aparecer de outra maneira, ou seja, e seres outra coisa, não é? Podes crescer, sei lá, educado de uma determinada maneira, mas depois a tua vida virar-se completamente do avesso e tudo ser possível. E este texto para mim é muito interessante. Pode ser uma cadeira e querer ser sofá. Sim, é essa coisa de, por exemplo, aquela coisa da Shakira querer ser veterinária, mas depois ser atriz de teatro. O bebê que morre e depois, afinal, não morre. Está presente. E esta coisa do brincar ser possível. Isto, a nível de texto, o texto dá-te este desafio. Ou seja, e podia continuar, não é? Porque, por acaso, o livro acaba ali, mas eu acho que podia... É um exercício que não tem fim. Se nós quisermos continuar a brincar, podemos sempre... Sim, o livro tem uma citação, um blurb na capa de trás, de Ana Cristina Macedo, em que ela fala do baralho de Marselha, tarot, dos oráculos, e de facto há uma qualidade recombinatória em muitas das imagens, de uma forma até propositada, se me é permitido dizer, precisamente por usar as cartas e outra composição. Mas isso que estão agora a falar sobre, por exemplo, das possibilidades, é muito curioso porque, de facto, isso faz lembrar-me duas dimensões. Uma é a fantasia das crianças, ou seja, as crianças sonham sempre ser coisas que muitas vezes não têm noção da realidade, ou seja, eu quero ser astronauta, por exemplo, é mais uma fantasia do que ponderar uma profissão, mas por outro lado também há uma outra dimensão que é precisamente o não fechar imediatamente, porque o futuro é horrível dizer logo a uma criança, por causa do seu contexto, etc., que isso não pode ser, não é? Seja lá qual for a condição da criança, é dizer logo, isso não pode ser, por alguma razão. É muito difícil, ou aqui não dá, etc. E este livro mostra precisamente todas essas aberturas, ou seja, sonhos, alguns cumprem-se, outros mais ou menos, mas é uma coisa ligeiramente diferente, outros que é completamente distinto, mas é muito curioso essa abertura, precisamente. E eu acho que é muito curioso que tu falas em crianças, mas eu acho que este livro, ao ser lido por uma pessoa adulta, mesmo os próprios adultos, claro, têm a si próprios, cheios de certezas muitas vezes, e às vezes, não é?
E às vezes até lhes apetecia fazer outra coisa, ou até viveriam de outra maneira, mas não têm a certeza. E este livro o que te dá é, ok, mete lá outras cartas na mesa. Querias ir para aqui, porque é que não vais? Queres fazer isto, porque é que não fazes? E esta possibilidade de questionamento é uma coisa que é muito, muito interessante. E aquela resposta que o Clóvis dá no final, é possível, até tu podes inventar para ti próprio. Às vezes nós esquecemos disso. E isso para mim, este livro tem essa particularidade, ou seja, é possível, mas eu acho que é muito curiosa a forma de, aí entra o teatro, não é? Faz lá de urso, faz lá de cão, faz lá de galinha, não é? E as pessoas fazem, e o ator faz, e portanto quando entra em palco é um cão, ou é uma galinha, e tudo é possível, e é sempre a mesma pessoa. Eu acho que isto tem um pouco a ver com teatro também. Faz e desmancha, não é? Eu se calhar tenho que pedir desculpa por estar a insistir nesta dimensão de o livro para a infância e a criança, porque digamos, é um território que é relativamente fácil nós distinguirmos os livros, categorizá-los, colocá-los numa prateleira, numa secção da livraria, precisamente, e depois também de falar deles, com expectativas, públicos-alvo, essas coisas. Mas a verdade é que sabemos, já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, que não é isso. Este livro não está fechado de maneira nenhuma a esse tipo de categoria. Mas às vezes pergunto-me se isso, e eu próprio aqui como culpado desse discurso, se também não é uma defesa da parte dos adultos de não querer admitir a forma como muitas vezes um livro como este nos desafia, precisamente como tu acabaste de dizer, que é... queremos pensar, não, as crianças é que vão... Mas nós também estamos a ser desafiados. Se calhar não queremos ser desafiados da mesma maneira, porque pensamos que agora já é tarde de alterar estas possibilidades. Agora não quer pensar Nunca é nisso. tarde, nunca é tarde, nunca é tarde. É que Claro, é essa questão. Nunca é tarde. É essa a questão. E que este livro levanta para mim, em termos pessoais, é justamente essa a questão. É que nunca é tarde. E às vezes uma pessoa engana-se a si própria. Sabe-se lá porquê? Pois. Não é? Eu Sim. posso falar um pouquinho sobre isso? Claro, por favor. É o seguinte, novamente a questão da faixa etária, né? Ele é escrito para uma editora que trabalha muito com as escolas. Então, ele é escrito para uma faixa na escola. Teoricamente, esse livro deveria ser um livro dos 10 anos para cima, entendeu? Para baixo, as crianças já curtem mais os desenhos, o visual e tal, mas o entendimento começa dos 10 anos para cima. Então, eu tenho como feedback para dar que, no universo adulto, o livro é muito, muito, muito bem definido. Os adultos gostam muito, os pais gostam muito. E aí, o que eu posso dizer o outro lado? Bom, mas você está vendo um livro para criança. Quem gosta são os pais? Não, os pais gostam muito, mas as crianças também. Né? E aí eu tenho uma experiência aí de Portugal, que eu acho interessantíssima, que é uma professora que trabalha em Poiares. Ela é bibliotecária de uma escola em Poiares, Ana Cruz, e ela tem tudo de poesia, ela trabalha muito literatura com os alunos e tal. E ela recebeu a versão brasileira, isso há 4 anos atrás, não lembro bem, ela recebeu a versão brasileira, leu, gostou muito do livro, começou a trabalhar com os seus alunos. A partir daí, partiram para uma montagem de uma peça de teatro. Fizeram uma adaptação, isso é em Poiares, fizeram uma adaptação. Eu recebi, a semana passada, o vídeo do teatro e ela ficou, na verdade, desenvolvendo o livro e isso está rolando até hoje. Então, e ela diz que as crianças, na verdade, da mais próxima da adolescente, tal, estão muito, muito ligadas nessa trajetória dos personagens, nesses conflitos dos personagens. Ana e eu
Vamos, acho que é dia 20 e pouco, não sei que dia é mais. Esse mês ainda, acho que é dia 26, eu acho. Vamos fazer uma participação nesse clube do livro, da poesia, da Ana Cruz, e a gente vai conversar exatamente com essa faixa que está trabalhando o livro, que gosta do livro e que faz os personagens. Então, eu acho que ele tem uma leitura bastante ampla, o que é muito interessante. Lá está, essa dimensão parece-me, esse tipo de adaptação ou aproveitamento performático ou sair do livro para fazer outro tipo de ações, a mim parece-me sempre uma possibilidade de uma leitura exponencial do livro. E há esta promessa, lá está, a capacidade combinatória do livro, as possibilidades abertas, etc., ainda tornam mais estimulante, de certeza absoluta, esse trabalho. Portanto, isso deve ser uma peça extremamente importante. Lá está, eu realmente, se calhar, corrijo um pouco o que estava a dizer em relação ao público, porque acho que, de facto, um livro que desafiará qualquer leitor, e é um livro que lá está, tem... Normalmente há um bocado de clichê dizer um livro que precisa de ser lido novamente, mas este, de facto, é um livro que as leituras sucessivas poderá criar diferentes formas de ligar as personagens umas às outras ou de abrir os tais futuros ou as possibilidades das personagens. Aí tem uma coisa, né? Porque vai entender cada vez mais, de maneira mais rica. Quanto certo. Mais você localizar bem quem é quem e o que está fazendo, ou quem era aquele há 10 anos atrás e tal, então você pode voltar a ler. E, ao mesmo tempo, que é bom dar uma relida, é facílimo dar uma relida, porque você lê o livro em 10, 15 minutos. É que exatamente durante a nossa conversa eu estava a reler o livro e a pensar, aquilo se calhar podia ser visto de outra maneira. É precisamente isso que me parece particularmente estimulante. Bom, eu agradeço imenso a vossa disponibilidade. Eu acho que tivemos aqui uma conversa bastante rica. Lá está, era muito possível podermos ter de continuar, mas eu espero que os espectadores tenham ficado com os que já leram, que o releiam, os que ainda não o descobriram, procurem essa oportunidade o mais rapidamente possível e, obviamente, desejo o máximo de felicidade para o próprio livro e para os autores. E espero rapidamente encontrar um novo projeto vosso para podermos voltar a conversar. Clóvis, agradeço em particular a sua presença do outro lado do Atlântico, agora torna-se tão pequenino com estas tecnologias, e espero que quando visite Portugal que nos possamos conhecer pessoalmente. Ana, até breve. Será um prazer enorme estar aí com você, e eu queria dizer duas coisas. Por favor. O impossível é possível. Acho que a gente tem que ter isso na cabeça, que o impossível é possível. E fazer uma anotação aqui. Tem uma outra anotação aqui, mas eu não estou me lembrando mais qual é. Enfim, o impossível é possível e o trabalho que você faz divulgando o livro é fundamental. Obrigado. Gostava de fazer mais, nem sempre há essa oportunidade. Mas estes livros, não quero escapar de falar deles. Bom, muito obrigado, então. Me lembrei. Diga. E é o fundamental, né? O trabalho da Ana Biscay é uma obra-prima. Isso não há dúvida nenhuma. Muito bem. Obrigado, Ana. Obrigado, Clóvis. Até uma próxima oportunidade e obrigado a todos os que puderem assistir a esta pequena conversa. Obrigado e até breve. Beijo, Clóvis. Beijo, Ana. Tchau.